Olá, pessoal, boa noite. Sabendo que é a abertura da escola, inclusive, aumentou ainda mais a minha responsabilidade aqui, né? Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês e de abrir essa discussão sobre austeridade, sobre os impactos sociais da austeridade. Vocês receberam, então, esse livro, que a gente batizou de Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. Esse livro foi organizado pelo professor Pedro Rossi, lá da Unicamp, pela professora Esther Dweck, da UFRJ, e por mim. A ideia desse livro foi, como vocês veem aqui atrás, tem o nome de todas as pessoas, todos os autores que contribuíram com o livro, foi tentar unir os economistas, que eu sei que às vezes a gente fala em linguajar pouco compreensível, com pessoas que são especialistas das áreas que a gente está tratando no livro, né? Então, a gente tem contribuições de arquitetos que trabalham com a questão habitacional. A gente tem uma discussão sobre seguridade social, né? A previdência social, sobre gasto em saúde, sobre gasto em educação, na educação superior, direitos humanos, o impacto da austeridade para as mulheres e para os negros, como que a austeridade impacta na segurança pública e no federalismo. Então, a gente tentou trazer especialistas nessas diversas áreas para tentar conversar com os economistas e para juntos a gente pensar, olha, quais são os impactos na ponta desses cortes que estão ocorrendo desde 2015. E aí um pouco é a ideia de juntar, né, esses impactos sociais que a gente está vendo com a questão econômica também. Esse livro, esse projeto, ele teve diversos parceiros, né? Um parceiro importante foi o Projeto Brasil e a Tricontinental. E aí, como resultado desse livro também, a gente teve o lançamento... Deixa eu pegar o Austeridade do Processo. Esse. A gente teve o lançamento desse documento aqui também, que está disponível na internet, que é o Austeridade e Retrocesso, Impactos Sociais da Política Fiscal no Brasil, que ele traz alguns pontos principais que estão no livro, e eles vocês encontram também para baixar. Não dá para todo mundo. Ah, tá. Ótimo. Então, inclusive, assim, para ficar de sugestão também, é um material muito bacana para vocês depois trabalharem nos coletivos, nas organizações de vocês, porque ele faz uma espécie de resumo também das ideias principais que a gente tentou tratar no livro. Então, retomando, né, o que a gente buscou fazer com esse projeto é mostrar como a austeridade impacta na vida das pessoas, né? Porque a gente vê essa discussão sobre política fiscal, sobre a necessidade de cortar gastos, sendo feita de uma forma muito abstrata, sem se falar quais são os impactos disso na ponta, qual é o impacto disso na desigualdade, qual é o impacto disso na qualidade dos serviços públicos, né? Então, o que a gente tentou é fazer essa união, né? Mostrar, olha, esse corte de orçamento não é um corte no espaço, né? Não é um corte abstrato, ele é um corte que tem efeito mesmo na vida das pessoas. A emenda constitucional 95, que fez o teto de gastos lá, na época, né, a gente tentou fazer esse debate, mostrar, olha, isso vai afetar a vida da população, isso vai afetar a sua vida assim, assim, assado. Só que o tema de orçamento é muito complexo, né? Ele é muito abstrato. Você falar que no futuro, nos próximos 20 anos, você vai ter um impacto no gasto social, para as pessoas aquilo a gente não soube traduzir, eu acho, na época, né, da discussão, qual que seria o impacto mesmo na vida das pessoas desse corte no orçamento. E aí a gente está tentando, com esse projeto, dar munição, né, para as pessoas mostrarem, fazerem esse debate, né, de como é importante o gasto social para a economia e para a justiça social também, para a gente reduzir as desigualdades no Brasil. E aí, para falar um pouquinho sobre o conceito de austeridade para vocês, que como a gente está entrando agora no curso e essa é a primeira aula, eu acho que é importante a gente discutir um pouco o que é austeridade, né? Esse tema austeridade, ele remete muito a responsabilidade, a rigor, a severidade, até uma ideia um pouco religiosa, se a gente for pensar, né? Uma pessoa austera. E essa austeridade, ela orientaria um bom uso da coisa pública, um bom uso dos recursos públicos, um uso racional, né, dos recursos públicos. Isso tem muito a ver com esse clichê, com esse chavão que se fala muito de que o Brasil está em crise hoje porque o PT gastou demais,
O Brasil está em crise porque a gente gastou muito em programa social, o Brasil está em crise porque o PT roubou, né? Então, essas duas ideias se complementam, né? Então, eles usam essa ideia da austeridade para falar, olha, o Brasil está assim porque a gente gastou demais, porque a gente desviou recursos, e a gente precisa cortar gastos, a gente precisa reduzir a dívida do governo para a gente poder ter um governo austero e assim o país ir para frente, né? Só que o que a gente vê, analisando por trás dessa fachada de sobriedade, de rigor e tudo mais, o que a gente tem é nada mais, nada menos do que uma repaginação de velhos conceitos neoliberais, né, dos conceitos neoliberais que falam que o Estado precisa reduzir o seu papel como indutor do desenvolvimento, como indutor do crescimento econômico, como indutor do desenvolvimento social. Então, essa ideia de que o Estado precisa ser mínimo, né? E é engraçado que sempre se fala dessa ideia de Estado mínimo, mas o que a gente percebe é que em vários momentos da sociedade, para o Estado ser mínimo, né, para você fazer reformas nesse sentido da austeridade, do neoliberalismo, o Estado precisou ser máximo no seu sentido de força repressora, né? Então, um dos momentos que a gente teve de maior modificação da estrutura social para aplicação de medidas tipo da austeridade, para medidas neoliberais, foi, por exemplo, no Chile, durante o governo do Pinochet, né, que a gente percebe que para fazer reformas neoliberais muito fortes, isso só foi possível num contexto de ditadura militar altamente violenta, sangrenta, etc., né? Então, essas experiências, né, também a experiência da Margaret Thatcher, lá na Inglaterra também, que foi chamada Dama de Ferro porque ela usou da força mesmo para reprimir os sindicatos, para reprimir as manifestações. Então, a gente percebe que essa ideia de Estado mínimo, né, de reduzir o papel do Estado, ela, na verdade, ela precisa muito da repressão, ela precisa muito da força bruta, porque as pessoas não aceitam isso caladas, né? As pessoas, em geral, se organizam, como as pessoas estão fazendo hoje, né, nas ruas, contra os cortes, contra as reformas que vão contra os interesses da sociedade. Bom, a austeridade no Brasil, ela tem sido pregada como uma política de corte de gastos, ou de aumento de impostos, poderia ser também, para tirar o Brasil da crise e para fazer a relação dívida-PIB parar de crescer, né? Eles falam, olha, a nossa relação dívida-PIB, o Estado está gastando mais do que arrecada. Então, para a gente acabar com esse problema da dívida, a gente precisa ou cortar gastos ou aumentar impostos, né? Como aumentar impostos no Brasil se tornou vamos dizer assim, bom, algo que não se pode fazer, né? E aí depois a gente pode até discutir sobre isso, sobre a repartição da carga tributária no Brasil hoje, que na verdade quem paga imposto mesmo no Brasil é o mais pobre, né? Não é o mais rico. Então, como se tornou um tabu mesmo, não se pode falar sobre o rico, por exemplo, pagar mais imposto no Brasil, a solução brilhante foi fazer um corte de gastos, né? E aí o que a gente teve desde 2015 foi um corte de gastos que afetou basicamente os gastos sociais, e aí a gente isso jogou a economia num círculo vicioso, né? Se a gente estava lá em 2015, no finalzinho de 2014, na verdade, com uma economia mais ou menos estagnada, quando o Estado, né, quando a Dilma assume o segundo mandato e coloca o Joaquim Levy lá como ministro da Fazenda, e ele faz diversas medidas para colocar o pé no freio completamente assim, da economia, né? Ele corta os gastos públicos de uma vez só. Então, a gente teve em 2015 um contingenciamento gigantesco já no início do ano. E não sei se vocês lembram também que a gente teve várias greves, inclusive greves nas federais, também contra esses cortes na educação superior. O Joaquim Levy, ele também solta de uma hora para outra os preços administrados que estavam represados, como os preços de energia, né, da energia e da gasolina. A gente tem uma subida da taxa de juros muito brusca, isso também faz com que as pessoas gastem menos, né, as pessoas, que seja mais rentável você deixar o dinheiro do banco lá rendendo. E a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar muito brusca também. Então, também teve uma mudança na política cambial. Então, isso tudo junto, em 2015, levou o Brasil de uma estagnação econômica, de fato, para o buraco, né? Então, a gente teve, então, em 2015 e 2016,
um decrescimento econômico de 3,5% em cada um desses anos, mais ou menos. 3,5% no primeiro e 3,6% no outro ano. Então, isso é um exemplo, né, de que a política de austeridade, que é esse corte de gastos, que é essa retração do Estado como em seu papel de indutor do crescimento econômico, ela levou o Brasil de uma estagnação para uma recessão econômica, e da qual fala-se, né, que a gente se recuperou em 2017 e 2018, porque o PIB voltou a crescer, né, a gente voltou para o campo positivo. Porém, se a gente for pegar os dados do mercado de trabalho, né, que mostram a quantidade de pessoas que estão desempregadas hoje, a quantidade de pessoas que são subutilizadas, a gente vê que para os trabalhadores brasileiros essa crise nunca acabou, assim, né? Então, a gente chegou agora no primeiro trimestre de 2019 a uma taxa de subutilização, que são as pessoas desocupadas, as pessoas que desistiram de procurar emprego, e as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, ela chegou a um recorde na história brasileira, né? De fato é o maior número que a gente já teve desde 2012, que é de 28 milhões de pessoas, é um quarto da nossa força de trabalho que está subutilizada. Então a gente vê que esse discurso que, sei lá, em 2017, 2018 a gente teria saído da crise porque o crescimento voltou ao patamar positivo, para os trabalhadores como um todo isso não ocorreu. A gente vê isso andando na rua, né? E a gente vê isso com o dado que saiu agora de que Rappi, 99 Pop, iFood e mais um lá que eu esqueci, o Uber, são os maiores empregadores do Brasil, né? Tem 4 milhões de pessoas que trabalham para esses aplicativos e recebem sua renda daí. Obviamente não são empregadores, coisa nenhuma, né? Porque eles não têm direito trabalhista, não têm vínculo nenhum. Mas a gente vê a situação que chegou à economia brasileira, de precariedade mesmo. Esse termo de austeridade, ele passa a ser usado, como eu falei, né? A austeridade, ela nada mais é do que uma repaginação, do que um novo invólucro, vamos dizer assim, das ideias neoliberais. Mas o termo neoliberal, se você fala hoje, ele já tem um impacto, uma conotação muito negativa, né? As pessoas já associam o neoliberalismo como uma coisa muito negativa, porque é uma coisa muito negativa e teve impactos sociais muito fortes, né? Então, para tentar fugir um pouco desse estereótipo, passou-se a usar esse termo austeridade. Esse termo ele passa a ser usado mais para designar as políticas que foram adotadas na Europa, a partir da crise de 2008 e 2009, que aí lá eles mandaram também os países lá apertarem os cintos, e aí a gente chega a situações drásticas, muito graves, especialmente para a juventude, na Espanha, na Itália, na Grécia. Inclusive eu vi um dado do Juan Pablo Boroslavski, que é relator da ONU para os Direitos Humanos. Ele foi na Unicamp há uns meses atrás e ele estava falando um dado horrível, que pessoas na Grécia agora estão se infectando com o vírus da AIDS de propósito para poder ter acesso a benefícios sociais, né? Então, a situação lá está tão grave, eles perderam, grande parte da população deles imigrou, né? O salário real, se não me engano, caiu pela metade desde o começo da crise. Então, eles estão numa situação gravíssima lá. E aí, esse dado que ele falou foi uma coisa que me espantou, assim, muito, muito absurda mesmo. O que a austeridade pode gerar em um país, né? Uma das referências que a gente mais usa nesse debate sobre austeridade é um livro do Mark Blyth, que foi traduzido pela editora Autonomia Literária, que foi a mesma desse livro. Blyth é B-L-Y-T-H. Ele foi lançado em 2017, esse livro. E aí, nesse livro, ele fala de forma bastante didática sobre os conceitos da austeridade, onde que ela surge, quais são as raízes históricas e filosóficas também do conceito. É um livro muito legal também, se vocês quiserem aprofundar nesse tema. E ele mostra lá que a austeridade ela bebe, né, de diversos autores diferentes, né, filósofos, né, do Locke, bebem coisas do Smith também. Então tem raízes muito antigas, mas ao mesmo tempo que ela se baseia em diversos conceitos bastante antigos, ela é um conceito relativamente novo, e como a austeridade é difícil de você embasamentos filosóficos, embasamentos teóricos para a austeridade.
Mas a austeridade, como eu falei, ela tem muita proximidade com o que a gente chama de mainstream, com o que a gente chama de economia convencional, que são os economistas mais ligados à direita, ao neoliberalismo. E a ideia de que você precisa escolher entre controlar a inflação e ter um desemprego baixo, que ou você controla a inflação e tem um desemprego mais alto, ou você decide reduzir o desemprego e convive com uma inflação mais alta. Eles falam que não dá para ter as duas coisas. Que se você começa a reduzir muito a desocupação, né, se você começa a reduzir muito o desemprego, os trabalhadores ganham mais poder de barganha e isso vai pressionar a inflação, porque eles vão pressionar por mais salários mais altos e tal. Então, eles falam que ou você escolhe ter uma inflação controlada ou ter um desemprego baixo. Não dá para ter as duas coisas. Então, essas racionalidades aí que estão por trás, se a gente for pensar, elas conversam muito com esse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, desde 2015, com as reformas que eles querem propor, né? Não só essas questões de privatização, mas a própria reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, né, que fez o teto de gastos. Então, a gente vê que essa racionalidade econômica, ela existe e ela tem muito diálogo com o que a gente conhece como neoliberalismo. Existe uma ideia que baseia muito a questão da austeridade, que é uma outra palavrinha, uma outra expressãozinha chata, meio feia aí que a gente usa em economia, que é contração fiscal expansionista. O que diabos é isso? Contração fiscal, contração é um corte, né, uma redução fiscal, se refere à política fiscal, política de gastos do governo, expansionista, né? A ideia da austeridade é que se o governo contrai, seu lado fiscal contrai os gastos, isso geraria uma expansão da economia. Porque, como eu estou falando com vocês, existe por trás dessa racionalidade a ideia de que existiria um conflito por recursos finitos que existem na sociedade, que se o governo usa esses recursos, sobra menos para o setor privado. Então, eles falam que se o Estado cortar os seus gastos, cortar a sua participação, ele vai, assim, abrir espaço para o setor privado. E aí, com essa contração fiscal, a gente veria uma expansão da atividade econômica, uma expansão do PIB. Então, eles falam muito isso, que a austeridade ela gera uma contração fiscal expansionista. Só que o que a gente vê, de novo, na realidade econômica, na realidade dos países que aplicaram, quando eles aplicaram essas medidas de austeridade, é o contrário. Quando o governo corta gastos, a economia decresce também. A economia tende a reduzir também a sua atividade econômica. E aí eles vão falar, olha, e aí são dois mitos que baseiam a austeridade econômica. Uma é que os empresários investem quando eles veem que as contas do governo estão em ordem, que é uma questão que a gente vê que é completamente real, porque os empresários não investem porque eles veem que o governo está reduzindo suas dívidas. Eles investem se eles veem que tem demanda para o que eles estão vendendo, né? O dono da padaria vai contratar outro padeiro se está aumentando a demanda por pão. No salão vão contratar outro cabeleireiro, outro barbeiro, se está aumentando a demanda por esse serviço, né? Por esses produtos. Então, o empresário ele vai investir não é se ele está vendo que o governo está com as contas em ordem, né? Aliás, ainda mais se a gente considerar que a grande maioria dos empregadores, os maiores empregadores no Brasil hoje são os pequenos comércios, pequenas empresas. Então, essas pequenas empresas, né, elas são muito baseadas por essa questão da demanda pelos produtos que eles estão colocando no mercado. E aí é o que a gente chama isso pejorativamente no nosso campo, da tal da fadinha da confiança. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Que é a ideia do lado deles lá, que eles falam, não, se o governo tiver com as contas ajustadas, se ele não estiver aumentando a dívida, as pessoas vão ficar confiantes nesse governo e vão investir. Aí a gente brinca que vem uma fadinha da confiança, joga um pozinho lá e as pessoas ficam felizes e passam a investir, né? Porque é a única explicação para isso, porque na economia real a gente não vê isso, né? Então isso é um mito que baseia a ideia da austeridade. Essa ideia de que existiria uma fadinha da confiança que faria as pessoas, os empresários investirem quando o governo está com as suas contas em ordem. E o segundo mito
esse mito que a gente vê isso o tempo todo nos meios de comunicação, que é essa comparação do orçamento público com o orçamento doméstico. Essa ideia que eles falam, não, mas se você na sua casa, se você perde emprego, você precisa apertar o cinto, né? Você precisa cortar um gasto supérfluo, você precisa se ajustar àquela nova situação. O problema é que o governo não pode funcionar, não funciona e não pode funcionar da mesma forma que uma família, né? Que o orçamento de uma família. Por quê? Se o governo deixa de gastar, ele deixa de arrecadar também, né? O governo gasta R$1 em educação e isso retorna em R$1,85 de impostos. Se o governo corta seus gastos, ele vai cortar sua arrecadação também. Isso não acontece com a família, né? Se eu gastar mais, eu gastei mais, acabou, né? Agora, se o Estado gastar mais, ele está ativando os circuitos da economia, ele está aquecendo a economia e assim ele vai conseguir arrecadar mais dinheiro. Então, ele pode, por esse lado, também reduzir as suas dívidas, né? Se a gente for pensar por esse lado. Parece um pouco ilógico gastar mais para arrecadar mais, mas isso acontece para o orçamento público e não acontece para o orçamento privado. Por exemplo, as famílias também, elas não têm condição de dizer a qual taxa de juros elas vão querer tomar empréstimo, né? Chega lá no banco e fala, vou pagar só X%. Não, é o que tem. Agora, o governo consegue fazer isso, o Estado consegue fazer isso. Ele consegue falar quanto que ele vai tributar, qual porcentagem da renda das pessoas ele vai tributar, a família não consegue fazer isso. Então, existem diversas falácias mesmo nessa comparação que é feita do orçamento público com o orçamento doméstico. E aí uma questão importante é que se a gente está num momento de crise econômica, o único agente que, em teoria, pode fazer algo para tirar a economia do buraco nesse momento é o Estado, né? É o Estado o Estado precisa poder se endividar ou aumentar suas dívidas naquele momento de crise. Isso não sou eu que estou falando, é o Keynes, né? Isso a gente aprende bastante em faculdade de economia heterodoxas, que a gente chama, né? Que não seguem esse ideário neoliberal. Em momentos de crise, o Estado deve ser permitido que o Estado amplie sua dívida para que ele possa incentivar a atividade econômica e tirar a economia do buraco. E aí, no momento em que a economia melhorar, que o PIB voltar a crescer, aí sim o Estado pode dar uma cortada, uma enxugada de gastos aí, porque a economia já está indo bem, as pessoas já estão consumindo, os empresários estão investindo e tudo mais. Então, o Estado pode dar uma reduzida um pouco para poder compensar naquilo que ele se endividou durante o período de crise. Mas se no período de crise todo mundo corta gastos e o Estado também corta gastos, aí a gente entra no pior dos mundos, né? Porque não tem quem consiga dar esse empurrão para a economia sair da crise. E é o que a gente está vivendo desde 2015. E aí isso entra na ideia que eu queria falar com vocês do ciclo vicioso que a gente tem da austeridade. Porque essa ideia de que o Estado está com muita dívida, né? Em 2014, a gente terminou o ano com um déficit primário, né? Com uma dívida relativa ao gasto primário, de 0,6% do PIB. Aí as pessoas olharam para aquilo e falaram, nossa, mas é muito grande essa dívida, a gente precisa cortar gastos para poder reduzir essa dívida. Eu não lembro se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei aqui o valor, mas a gente foi de 0,6% do PIB de déficit primário, né, em 2014 para déficits assim, 6, 7, 8 vezes maiores nos anos seguintes. Por quê? Porque eles falaram, no ano seguinte, então, 2015, como a gente teve um déficit, a gente vai ter que cortar gastos. Quando o Estado cortou gastos, ele cortou sua arrecadação também. Então, essa ideia, né, do ciclo vicioso. Então, você fala, eu tenho uma dívida, eu preciso cortar gastos para poder reduzir essa dívida, né, e equalizar isso aí. Só que quando ele fez isso, quando o governo fez isso, ele reduziu também a sua arrecadação. E aí caiu mais a arrecadação do que caiu os gastos. E aí, nesse ciclo vicioso, foi ampliando o buraco fiscal, foi ampliando o problema fiscal no Brasil. Então, essa é uma questão importante, né, da gente falar, que a austeridade, ela piora os problemas que ela se propõe a resolver. Ela piora a dívida, ela piora a atividade econômica. E o nosso governo hoje está tão convencido disso que ele não conhece outra
outra medida a não ser isso, né? É muito triste a gente ver o que está acontecendo mesmo no governo federal, as inspirações que tem o nosso ministro da Economia, enfim. Aí, para falar mais um pouquinho também dos grandes teóricos da austeridade, grande parte desses teóricos eles vêm da Itália, tem uma escola muito famosa lá que lida com essas questões. E dois autores que escrevem muito sobre isso o Alesina e Ardanha. E esses autores, eles argumentam que medidas de austeridade fiscal devem ser tomadas em momentos de crise para tirar os países do buraco. E aí eles fazem estudos lá comparativos, usando os dados, tal, para falar para falar que os estados devem reduzir seus gastos em momentos de crise para poder sair da crise, né, e para parar de aumentar as dívidas. Porém, se a gente for analisar detalhadamente os próprios dados que eles mesmos dão, a gente vê que a história é muito diferente do que eles estão contando, né, desse argumento que eles querem passar. Na verdade, a gente fez até um artigo discutindo isso, o professor Esther Dweck, o Pedro Rossi e o Flávio Arantes, que também contribui aqui no livro, para mostrar que, na verdade, os próprios exemplos que esses autores dão, um exemplo de 107 dá exatamente o que eles falam. Na verdade, todos os outros dão errado, né? Quando os países estão em crise e fazem medidas de austeridade, a economia não volta a crescer mais do que crescia antes e a dívida pública tende a aumentar, né? Então, na verdade, se a gente for olhar com cuidado para os exemplos que eles estão dando, eles vão provar que quase em 99% dos casos, na verdade, dá ao contrário do que eles estão falando, né? Mas esses estudos ainda são usados de forma muito técnica, de forma muito científica, quase, para falar que a austeridade é o caminho, que a austeridade é a forma de se voltar a crescer. Bom, e aí qual que é a relação disso com a política social? Quando a gente está falando de corte de gasto, quando a gente está falando de corte de orçamento, a gente está falando do corte da política social, basicamente, né? Então, por exemplo, a emenda constitucional 95, quando ela fala que o gasto primário do governo deve ficar congelado pelos próximos 20 anos, que ele só pode ser corrigido pela inflação, o que é esse gasto primário? Ele é basicamente gasto social, é o gasto com previdência, é o gasto com saúde, é o gasto com educação, né? Então, é isso que esse linguajar econômico e orçamentário parece muito distante, mas é disso que a gente está falando. E aí, isso tem, além desses cortes, né, da política social, da corte para o orçamento social, força-se também modificar o tipo de política social que é adotada nos países. Uma questão importante que a gente tem com a ampliação desses processos de ajuste é buscar cada vez mais, ou forçar cada vez mais, a adoção de políticas focalizadas, ou hiperfocalizadas. Eu não sei se vocês vão lembrar, teve um documento do PMDB de 2016, o Travessia Social, que eles lançaram como propostas para lidar com a questão social, propostas para políticas sociais. E aí, nesses documentos, eles falam que a gente gasta muito mal no Brasil com política social, que a nossa política social, ela atinge os 40% mais pobres do Brasil. Que, na verdade, a nossa política social tinha que atingir os 5% mais pobres. Que a gente não tem que gastar, não tem que fazer política social para as pessoas que estão entre os 5% e os 40% mais pobres. Da onde eles tiraram esse número 5? Não sei. Não me pergunte, porque de fato não tem referência nenhuma lá no documento falando, olha, estudos internacionais mostram tal, a ONU definiu que... Não tem nada falando de onde que eles tiraram esses 5%. É, de fato, uma tentativa de falar, olha, tudo isso que a gente gasta para pessoas que estão acima dessa faixa de renda, a gente não precisa gastar, porque essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, essas pessoas conseguem se virar, né? Então, a gente tem que... Eles até usam essa expressão que eu acho de uma canalice completa, que é reduzir para ampliar, né? Eles querem reduzir o gasto social para poder ampliar o gasto social, só que eles estão reduzindo de pessoas que precisam para ampliar não sei para quê,
né? Porque, enfim... Então, a gente tem o risco, com essa ampliação da austeridade, não só a gente cortar na política social, cortar o orçamento da política social, mas modificar o tipo de política social, né? A gente passar de uma política universal, a gente passar de um SUS para voltar ao modelo da ditadura, por exemplo, né? Um modelo mais precarizado, um modelo mais privatista. Então, existe essa pressão também para mudar o tipo de política social que a gente faz no Brasil, políticas mais baratas também, buscar políticas mais baratas. Por exemplo, né, a gente sabe que tem um impacto muito positivo, o Bolsa Família, mas, por um lado, ele é um tipo de política também que é muito barato, né? Então, Bolsa Família virou, de fato, queridinho, inclusive de organizações internacionais que pressionavam muito pela adoção de políticas desse tipo, né, de transferência de renda. E aí quer-se cada vez mais, né, com a redução do espaço fiscal, que o país pare de fazer políticas caras, né, tipo educação e saúde pública, e faça políticas focalizadas somente para esses 5%, para os, de fato, mais pobres da população. Então, a gente tem essa mudança também no tipo de política, né? Bom, e a gente vê isso também no nosso dia a dia aqui, não só com os cortes que estão ocorrendo na educação, mas na semana passada o ministro da Saúde também falou que o SUS ele não deve atender todo mundo, né? Que o SUS, enfim, está dando indicativos também de querer modificar a política de saúde no Brasil, né? Nosso Sistema Único de Saúde, nesse contexto mesmo de restrição fiscal, né? De restrição econômica. Uma questão que é importante a gente falar sobre o impacto distributivo da política fiscal é como o gasto em saúde e educação atua para reduzir as desigualdades no Brasil. No capítulo 2 desse livro, se não me engano é o 2 mesmo, capítulo 2 do livro, que é da professora Esther Dweck, do Fernando Gaga Silveira, que é do IPE, e do Pedro Rossi, eles fazem um cálculo de como, de diversos estágios da desigualdade social no Brasil. Primeiro, eles pegam o índice de Gini, que eu acho que vocês devem estar familiarizados, que é uma medida da desigualdade, né? Quanto maior, pior. Eles pegam o índice de Gini da renda de todos os brasileiros no mercado de trabalho, aquela renda bruta, né, que todo mundo recebe, no mercado de trabalho e das outras rendas. E aí eles mostram que a gente tem um índice de Gini X, que eu não vou lembrar o valor agora, está lá no capítulo 2. Depois, quando a gente adiciona a isso os benefícios que o Estado paga, como Bolsa Família, a Previdência Social, a gente tem uma ligeira redução da desigualdade social. Aí, se você adiciona nesse estágio o pagamento de tributos diretos, que é tributo sobre a renda, por exemplo, você tem uma queda ainda maior da desigualdade. Quando você coloca os tributos indiretos, que são os tributos que a gente paga por consumo, né, por circulação de mercadorias e tal, que a gente sabe que são tributos mais socialmente injustos, a gente volta a aumentar um pouquinho a desigualdade. E uma inovação que eles fizeram, que seria esse quinto estágio, eles colocaram um valor. Falaram, olha, se o Estado está dando educação e saúde pública para as pessoas deixam de gastar com isso. Qual que é o impacto disso na desigualdade? De você ampliar a renda disponível das famílias, a renda disponível das pessoas. E aí eles mostram que quando o Estado faz esse gasto com a saúde e educação pública, a desigualdade também tende a cair, né? Então, por esse lado, eles provam também, olha, o gasto com saúde e educação públicos, ele também tem impacto na redução da desigualdade. Então, a gente pode imaginar, a gente pode entender qual é o impacto ao revés, né? Ao contrário. Se a gente corta o gasto com saúde e educação, a gente tende a deixar de reduzir a desigualdade, a gente tende a aumentar a desigualdade no Brasil. Então, é esse debate um pouco que a gente quer trazer também com essa discussão sobre o gasto público, né? Sobre a questão fiscal. Bom, e uma questão que eu já falei também bastante, né? A austeridade, ela gera impactos para as pessoas, para a população em geral. Primeiro, né, com o corte de gastos, que foi feito brutalmente, com o corte de orçamento para as políticas sociais, em todas essas áreas que a gente analisa no livro.
E o outro impacto muito forte que a austeridade gera na qualidade de vida das pessoas é o aumento do desemprego, né, da desocupação. Então, a gente teve justamente ali, quando o Brasil muda a política econômica do fim de 2014 para o começo de 2015, a gente tem uma aceleração na taxa de desocupação imensa, que só vai estagnar mais ou menos ali no final de 2016. Né? Mesmo assim, ela fica estagnada, mas num patamar muito alto. E aí, como eu comentei também, ela fica estagnada porque está aumentando a informalidade e porque muitas pessoas pararam de contar como desocupadas porque elas desistiram de procurar emprego. Então, a gente tem que olhar com... não é só olhar para a taxa de desocupação, não. Tem que olhar um pouquinho mais além, olhar para a subutilização também, que continua aumentando no Brasil. Então, a austeridade ela tem esses dois impactos na vida das pessoas, né, na vida das famílias. Um é no corte das políticas, no corte das políticas sociais, e o outro é nesse aumento da desocupação que a gente vê que continua hoje no Brasil.